Boa tarde ao presidente, com isso cumprimento toda a mesa. Queria cumprimentar os seus profissionais. Eu estou para relatar a proposta número 02 da 77ª Convenção Tradicionalista de Guaporé. A proposição, proponente, coordenador da 22ª Região Tradicionalista e 25ª Região Tradicionalista. Introdução. Conforme reunião ocorrida na cidade de Santa Maria, no ano de 2009, representamos abaixo proposta do grupo de coordenadores regionais do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul. Proposta: a alteração dos artigos 25, parágrafo 2 e artigo 26, parágrafo 2 do Regulamento Geral do MTG, equiparando os percentuais entre o MTG e as coordenadorias regionais em 50% do valor líquido das taxas de filiação ou de inscrição e anuidade arrecadada. Justificativa. É de conhecimento de todos que a cada ano que passa, as obrigações que envolvem os coordenadores regionais aumentam. Essas obrigações envolvem reuniões locais, regionais e estaduais, cobertura de eventos em toda a região de atuação, comparecimento periódico a eventos estaduais e demais obrigações junto ao MTG, causando uma carga considerável de despesas ao caixa da Coordenadoria Regional. Um dos exemplos que pode sintetizar esta situação é de que a cada comunicação enviada pelo MTG-ART para divulgações e informações, esta é que fica com a responsabilidade de multiplicar essas comunicações para as entidades e que sempre requerem recursos. Como este exemplo, existem outras situações e, por esse motivo, solicitamos a análise da possibilidade de um ajuste dos percentuais de repasse do MTG às regiões, equiparando o mesmo a 50% para cada uma das partes. Atenciosamente, José Roberto Fischborn, coordenador da 22ª RT, e Joarce, coordenador da 25ª RT. Senhores convencionais, é de conhecimento dos senhores, desde 2011, janeiro de 2011, vocês têm todas as despesas e todas as entradas das filiações, conforme gráfico que a gente está colocando aqui ao lado, para que vocês verifiquem, então, como e quando. Esses números que ali são apresentados é uma maneira de nós colocarmos uma transparência o que o movimento arrecada e o que o movimento gasta. Quero dizer aos senhores um pouquinho da história que em Cachoeira do Sul, da Convenção de 1996, talvez aí o plantel dos mais experientes, né, plantel, deve lembrar, lá se tinha 30% para as RTs e 70% para o MTG. Pois bem, fazendo essa explanação, senhor vereador, quero dizer que nós tínhamos tornar inviável o MTG. Basta nós pegarmos aqui alguns dados de despesa, por favor, e compararmos, nós vamos verificar que quando nós chegarmos a um certo período do ano, nós pegamos aqui 2011,
Se nós pegarmos o mês de novembro, por exemplo, nós chegamos com 50.108,44 de saldo anterior de outubro. E nós fechamos o mês de novembro com um saldo de 36.437,14. Esses são dados de 2011. Como nós atuamos, meu vice-presidente administrativo, dentro da gestão, e nós sabemos, e os senhores também sabem, que os senhores receberam, que nós temos em caixa 170 mil, e a queda, e o ano passado nós tínhamos mais, portanto, chegando a 36 mil. Quando chega aos eventos, o movimento tradicionalista fica praticamente numa margem do quê? De pagar as nossas despesas. Sabendo que a nossa despesa mensal gira em torno de 40 a 45 mil. Então, praticamente, chegamos no final, em novembro, a gente entra em arrecada por causa do dezembro, por causa do lá a gente recebe. Mas para fechar o ano, é complicado. Então, penso eu, meu amigo Zé Roberto, se permite dizer assim, é inviável a proposta. Claro que a gente reconhece as dificuldades das RTs. Eu fui coordenador, eu conheço, mas recebi com um saldo e consegui fazer uma gestão dentro da coordenadoria e manter esse saldo. O coordenador deve estar por aí. Portanto, eu acho que é uma questão de a gente viabilizar as regiões. Mas se nós apertarmos, eu acho que foi muito sábio quem fez essa, lá em 1996, quem fez essa proposição. Penso eu e peço para os senhores votarem não a essa proposta. Muito obrigado. Boa tarde, presidente, ao soldado, saúde as demais autoridades que compõem a mesa. É uma grata satisfação estar aqui na tarde de hoje e agradecer ao João pela explanação. A nossa proposta, na época, ela foi composta, também era coordenadora, e a gente vem, ao longo dos anos, também fazendo o trabalho de gestão dentro das regiões, mas buscando alguma forma de se equiparar, ou conseguir deixar com que o caixa da coordenadoria fique um pouco mais estável, porque a gente acaba tendo que fazer promoções, buscar recursos, cobrar mensalidade das entidades locais, para que a gente consiga fazer a nossa parte do movimento. Então, e com isso buscando evitar, claro, tirar do bolso, que é todos, acho que temos obrigação de fazer com que a coordenadoria tenha uma gestão tranquila, sem ter que estar tirando recurso do próprio bolso. Mas, assim, o que também nos preocupa, João, é que agora nós vamos passar novamente por um outro processo organizacional, e que isso a gente entende como bom, como movimento, A coisa vem acompanhando para que a gestão dos cartões passe para as regiões, no segundo momento, até mesmo para as entidades. Mas durante esse período vai haver uma lacuna, e dada a necessidade das atuais exigências hoje, tem se tornado um tanto quanto burocrático todo o processo. E eu sou uma região pequena, e tenho tido dificuldades, a ponto até de pensar em daqui a pouco ter uma pessoa, contratar uma secretária para dar expediente e cuidar dessa parte documental pelo esse processo, até para evitar aquela questão do retrabalho, porque aquilo ocorre porque a gente acaba fazendo fora de hora, faz na hora que está livre, se programa de alguma maneira para administrar. Mas eu sou uma região, digamos assim, muito pequena, tem suas características. Existem as regiões maiores, que tem com certeza seu percentual acaba sendo maior pelo número de entidades que ali a compõem, mas eu tenho certeza que também os problemas são exponenciais ao seu tamanho. Então a gente está só buscando essa proposta, porque
foi dada uma explanação da mesma forma que tu fizeste, apenas foi dito não tem como e simples, e foi levado para uma conotação um pouco diferente que a gente não entendeu dessa forma. Diferente de hoje, foi bem tranquilo, nos trouxe essa questão, deixando aos presentes aqui o direito, né, de poder definir se continua como está, ou se não, ou se troca. Eu gostaria da viabilização, se fosse possível, da viabilização sim, de equiparação com a região, mas entendo também as questões do que os números não mentem, né, e isso tem sido feito de maneira muito correta, né, elogiar o trabalho, tem sido um esforço durante todo esse período aí. Então é isso, senhores, eu quero agradecer a atenção de todos e dizer que a proposta foi com esse intuito. Só para informação do tesoureiro do Movimento Nacionalista Gaúcho, a proposta aqui de aumento da alíquota, o percentual de repasse da MTG é de autoria de Carlos Medeiros de Mello, conselheiro benemérito do Movimento Nacionalista Gaúcho, a qual por 5 anos foi vice-presidente financeiro do Movimento Nacionalista Gaúcho e naquela época, a maior parte das entidades inadimplentes construíram a sede hoje atual do Movimento Nacionalista Gaúcho. Então, em 96, o percentual das regiões tradicionalistas era 20% quando eu assumi a sede na região tradicionalista. Na Convenção do Alegrete, em 1996, é que foi aumentado para 40%, de 30% para 40%, e ali foi sucessivamente. Entendemos nós que as regiões que não têm uma estrutura física para manterem, elas ainda conseguem realizar a sua gestão com esse valor de retorno. As regiões que têm uma estrutura física, tanto quanto o Movimento Tradicionalista Gaúcho, dificilmente vão conseguir administrar as regiões com 40% do retorno. Até porque, quando nós vamos participar dos eventos, e aí consta a proposta, nós temos que pagar os nossos custos. Quando as regiões tradicionalistas bancam os eventos, quem paga a despesa de transporte, hospedagem, alimentação e toda quase a despesa do evento são as regiões tradicionalistas e as prefeituras que bancam os eventos. Quando o Movimento Tradicionalista Gaúcho repassa uma portaria para nós, que nem chegou na quinta-feira a portaria de punição do campeiro, ele fez por e-mail não teve custo nenhum, só o funcionário que já está lá tendo um custo mensal do pagamento. Nós temos, ou passamos por e-mail também, ou nós temos que multiplicar 97 cópias e mais o correio para chegar às nossas entidades tradicionalistas. Tudo é custo para nós. Hoje nós ganhamos um repasse de 1,50 por cartão, que não é hoje, mas nós temos que
e toda essa parte estatística que comprova o destino dos valores arrecadados com relação às habilidades das entidades. Iniciamos no 2011 com um propósito de descentralizar o MTG. Recursos estes, 60% destinados até então, voltados simplesmente à visitação de viagens da presidência, estadias. Recursos esses voltados a eventos. Recursos esses destinados a cursos, a pagamentos de funcionários, colaboradores. Com a outra visão implementada por esta diretoria, digo aos senhores que, por a primeira vez, o MTG está trabalhando com um orçamento, uma previsão orçamentária, que quando o fizemos, deixamos bem claro que nós não saberíamos ainda em que rumos estaríamos correndo, porque uma previsão orçamentária não se faz em 2, 3 ou 4 meses. Pois bem, o início da previsão nos dava um norte e um resultado final para o ano 2012 orçado em torno de R$150 mil. Quando implementamos esse orçamento, deixamos claro também que no primeiro semestre faríamos uma revisão do orçamento, até porque um orçamento, quando não se tem retrospectos anteriores, fica muito difícil de se posicionar. Para surpresa nossa, o que deveria estar sobrando no final do ano é o nosso saldo hoje. Entende-se que no final do ano a gente vai estar deficitário. Por quê? Porque nos propomos a viajar, nos propomos a estar junto com as entidades, nos propomos a interiorizar o movimento. Fato esse que está nos trazendo grandes surpresas, porque em todas as regiões que passamos, e já foi a 8ª, as pessoas se deslumbram pela nova iniciativa e por ter o MTG ao lado. A semana passada, nós saímos de Porto Alegre à meia-noite de sexta-feira, viajamos a noite inteira, às 9 horas estávamos já palestrando, às 6 da tarde viajamos para o Alegrete, passamos um dia lá e voltamos. Um micro-ônibus carregado de colaboradores. Pagamos hora extra? Não. Não pagamos porque não queremos pagar, temos dinheiro para pagar? Evidentemente não temos. São um banco de horas de pessoas que estão se doando porque entendem a real situação do movimento. São pessoas que largam a mão das suas famílias para estar viajando nas estradas em prol do movimento. Evidentemente que se nós tivéssemos uma previsão de orçamento suficientemente para nós distribuir metade dos recursos, por que não faríamos isso? Pegamos um movimento, quando estamos fazendo uma gestão, e tivemos que trocar todo o nosso hardware, chama-se computadores, servidores, e para quem entende sabe o custo disso. Por quê? Porque estamos integrando. Por quê? Porque nós estamos facilitando. Estamos facilitando. E quando se fala em gestão, se faz em baixar o custo do MTG e das regiões. E eu tenho coordenadores aqui que entendem muito bem, e eu tenho certeza que está Paulo, você tem mais 30 segundos. Portanto, eu queria deixar claro que sou favorável ao relator e espero que os senhores votem também favorável a nós. Obrigado. Eu retorno
agora, presidente, apenas para reforçar a questão de que temos que buscar, então, conjunto, alguma forma, porque, como a Gilda colocou muito bem a situação, nas regiões menores a gente talvez sofra menos ou consiga administrar de maneira mais fácil, mas eu já tenho passado por problemas nessa questão. Então, se nós conseguirmos buscar uma forma de auxiliar ainda mais as regiões, principalmente com o trabalho que está por vir, né, com certeza teremos aí uma maneira de equilibrar a balança. Por enquanto, como a proposta é minha, eu fico com a minha proposta. Tá bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: foi dito aqui pela dona Gilda que eu era favorável ao aumento. Quero dizer que em 2009 eu não era coordenador ainda, e em 2010 também não era favorável e não sou favorável. E como se tivesse coordenador, não seria favorável. E dizer também ao Zé Roberto que a questão dos cartões que estavam a ser inseridos numa nova gestão, eu penso que os cartões nós temos que rever. São coisas diferentes e muito diferentes. Aqui o que está em jogo é as mensalidades que os CTGs pagam. E não é a questão anterior. Então, nós temos a questão dos cartões, ela deve ser tratada diferentemente. E essa gestão, com certeza, vai tratar. Porque se for, e vai ser feito já a partir de agosto isso, são coisas que virão, evidentemente que as regiões terão mais despesas, Zé Roberto. E aí nós temos que se adequar. Eu sou favorável a essa revisão na questão dos cartões, onde vai cair aonde? Lá na Fundação Cultural Gaúcha, que eu sou o vice. Vai cair lá. Mas como tesoureiro do MTG, quero dizer aos senhores, eu acho que quem fez essa proposta de 60% para o MTG e 40% para as regiões, penso que fez de uma forma perfeita. Eu estou preocupado ainda, está acontecendo? Estou preocupado com o seguinte, já disse, acendeu a luz amarela, presidente, já acendeu a luz amarela. Estamos caminhando e pelos números que ali apresentamos, entrou mais recursos durante o mês o ano de 2012, né, até junho, do que vai o outro ano anterior. Consequentemente, vai ter menos dinheiro para entrar daqui até o final do ano. É isso aí. Muito obrigado. Então, eu gostaria que vocês votassem comigo, ou seja, continuarmos com 670 e não com o meio a meio. Muito obrigado. Eu quero dizer para os senhores que no ano passado e nessa sequência, no ano passado nós não tínhamos a interiorização, não estávamos fazendo a interiorização. E no ano passado nós só não tivemos problemas de teste nos eventos, embora, como disse a Gilda, lá as prefeituras, o evento lá paga a maioria. Dona Gilda, na maioria, nós tivemos, na grande maioria, nós tivemos problemas que nós tivemos ou MTG teve que cobrir essas despesas, porque as regiões promotoras, eu vou dizer, as regiões promotoras, as regiões que sediavam o evento, chegou numa altura do evento e disseram que não tinha mais dinheiro. Tem outras coisas que no final não cobrem, a prefeitura não consegue fazer determinados pagamentos e que nós temos a responsabilidade de fazer esse pagamento. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Este evento aqui foi impedido pelo Ministério Público de haver qualquer tipo de repasse para esse evento aqui. Não está tendo. Nós vamos ter problema com todas as interregionais, porque nós tem duas interregionais já com problema, que é a de Bento Gonçalves e a de Santiago. E se os senhores pensem com o movimento, nós não vamos poder fazer mais ação e nós vamos ter dificuldade. Eu falo isso como tradicionalista, não como presidente do MTG.
Pensando na causa maior, eu peço aqui que os senhores pensarem na causa maior e nós honramos todos os compromissos, inclusive um valor bastante alto, que foi uma dívida que nós recebemos, uma herança que nós recebemos e que nós estamos honrando aquele compromisso. E se formos tirar esses 10%, os senhores estarão inviabilizando o que nós estamos fazendo, o trabalho de gestão, realmente de fazer as coisas, a máquina do movimento tradicionalista funcionar. Era isso que eu tinha que dizer, eu agradeço a paciência. Bem, nós vamos colocar o parecer do relator em votação. Aqueles que concordam com o parecer do relator, por gentileza, se manifestem, votando a favor do relator. Por gentileza, quem é contra o parecer do relator? 1, 2. É quem realmente administra as regiões sabe. É o coordenador que sabe. 12. Aprovado por o parecer do relator